E você sabe que nós estamos numa caminhada de fé junto com você aqui no Santuário Nacional. A nossa jornada bíblica, que a gente convida você, inclusive por meio da Revista de Aparecida, a fazer a reflexão, um estudo bíblico para acompanhar conosco essa jornada. E aqui no Bem-vindo Romero não é diferente. Por isso, eu convido você agora para abrir aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 19 e também 6 e 1. Então você vai acompanhar conosco a leitura aqui com a gente. E para fazermos esse círculo bíblico, essa meditação e entendermos também um pouco mais da jornada bíblica, desse momento, é claro que a gente conta com um missionário redentorista junto conosco e vamos receber aqui Padre Lucas Emanuel. Padre, que bom ter a presença do Senhor aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Bianca. Um bom dia para você. Bom dia para todos os nossos queridos amigos que nos acompanham neste momento. Padre, para a gente fazer essa jornada bíblica, a gente sempre tem que entender que é necessário conhecer cada vez mais a respeito da Bíblia. E conhecer a Bíblia não é simplesmente ler, mas entender o que se quer dizer e colocar nos nossos dias, não é isso? Exatamente, trazer a palavra para dentro do coração, porque quando ela chega aqui, ela dá frutos, né? Deus soa nos nossos ouvidos o seu amor. A palavra de Deus, ela está repleta disso, né? É um Deus que quer estar muito próximo de nós. Quando a gente escuta e deixa a palavra passar do ouvido ao coração, nós nos tornamos como Maria, né? Fazendo o verbo se encarnar, fazendo a presença de Deus estar no meio de nós pelas nossas ações. Então vamos ouvir agora a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Moisés então dirigiu-se a Javé, dizendo: Senhor, por que afligis este povo? Por que me enviastes? Pois desde que estive com Faraó para lhe falar em vosso nome, ele maltrata esse povo, e vós nada fizestes para libertá-lo. Javé disse a Moisés: Logo verás o que farei a Faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele mesmo os expulsará do país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre, a gente tem convidado realmente as pessoas aqui no Bem-vindo Romero a acompanhar essa jornada bíblica que, inclusive, você encontra aí nas páginas 20 e 21 da sua Revista de Aparecida. Deixa eu achar aqui para mostrar para você aí de casa como é interessante você fazer isso, ter esse momento na sua casa também, ter esse momento com a sua família, para fazer essa reflexão, para acompanhar essa jornada e principalmente conhecer mais a respeito da Bíblia. Agora, Padre, diante dessa leitura, o que podemos tirar de ensinamento para a nossa vida, para os nossos dias de hoje? Olha, primeira coisa, a gente precisa lembrar que Deus nunca se esquece de nós. Deus não fecha os olhos às situações em que nós estamos vivendo. E a presença de Deus será sempre uma presença de libertação. O que o povo do Êxodo aqui vivia diante do Faraó era uma opressão que lhes tirava a dignidade. A presença de Deus se dá através da ação humana também, né? Então, por isso ele escolhe Moisés. E Moisés está, então, com essa missão agora de tentar convencer o Faraó a libertar o povo do Egito. Só que parece que nada do que ele está fazendo está dando certo. Então ele questiona Deus. Mas como assim? A gente tenta e não acontece. E aí Deus, mais uma vez, mostra a sua presença. Sua mão poderosa. Não é a mão devastadora, mas é a mão que organiza os caminhos, né? Então, o que Deus está querendo plantar no nosso coração é o desejo da justiça, para que a gente viva na justiça. Porque a justiça é companheira da verdade e a verdade nos liberta. Ninguém consegue construir uma vida sobre mentiras, né? Então, a verdade sempre vai nos libertar. Tanto é que, se não vai pela compreensão do Faraó,
vai acontecer de uma outra maneira. Deus querendo mostrar o caminho para o faraó. E Deus tentou muitas vezes, né? Mais para frente a gente vai ver que vão começar a vir as pragas do Egito, aquela história que nós já conhecemos, né? Mas primeiro Deus tenta organizar as coisas, tentando convencer o coração humano pela justiça. Mostrar para o faraó que ele não é Deus e que o povo não é seu escravo. A libertação de Israel é a prova de que Deus não se esquece do seu povo. Deus não concorda com nenhuma maneira de opressão, de corrupção. Então, é um incentivo até para que a gente não desiste de sempre lutar. E nós tivemos contato esse ano com a campanha da Fraternidade, que falou sobre políticas públicas. O que o Moisés estava fazendo aqui era basicamente isso. Políticas públicas, não é? De dar dignidade para aquele povo que sofria. Tentar tirar aquele povo daquela situação. Então, olha, mesmo que possa parecer em vão tudo que nós fazemos pela justiça, não podemos nos esquecer que Deus está conosco. Então, uma hora ou outra, a justiça de Deus acontece. Então, é preciso não desistir. Mesmo que os faraós de hoje resistam também a muitas situações, até zombam da ação do povo, mesmo que isso aconteça, Deus permanece ao nosso lado, nos dando força para que não possamos desistir. Padre, eu fico imaginando o seguinte, hoje estamos também celebrando o dia de Santa Rita, que foi uma pessoa que não desistiu de maneira alguma diante de todas as dificuldades que ela teve na vida. Então, se a gente for pensar assim, que no primeiro momento em que a gente tiver algum problema, a gente já desistir, a gente não vai conseguir vencer nada, nenhum obstáculo. Por isso, Deus é realmente a nossa força, a nossa fortaleza. Sim. E foi também nessa fortaleza de Deus, nessa força que Moisés confiou também naquela época e que hoje nós precisamos confiar também, não é, Padre? Com certeza, você lembrou bem de Santa Rita, não à toa que ela é a santa das causas impossíveis, né? Porque ela foi perseverante. A palavra é essa, né? Ser perseverante na busca da justiça, no desejo de fazer acontecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus será sempre a de dignidade para todos, né? Então, não podemos desanimar, achar que tudo que fazemos é em vão. Mas como Moisés, acreditar que Deus caminha conosco. E a experiência do Êxodo é bem essa, sabe? Deus ouviu o clamor do seu povo. E por que que o povo diz isso? Porque eles sentiram a presença de Deus no cuidado que teve com eles através de Moisés, de Araão, que estiveram ali conduzindo o povo para a libertação. Esta foi a Páscoa daquele povo, né? Que depois é lembrada em todo o Antigo Testamento e que depois Jesus vem renovar, se fazendo Ele mesmo cordeiro para ser imolado e nos dar a libertação mais uma vez. Padre, são tantos os grilhões, são tantos os motivos que nos prendem hoje em dia, né, na atualidade. Tem a prisão pela moda, que você tem aquela ditadura de ser magra, de ser linda, de ser isso, ser aquilo. Tem também outros tipos de prisões que nos cercam no dia de hoje. Até mesmo a prisão das redes sociais, de ficar ali o tempo todo no celular. Não estamos aqui falando que não podemos ficar no celular, devemos usar isso, inclusive, né, a comunicação e a modernidade para poder chegar e alcançar as demais pessoas. Mas são muitos os motivos que hoje em dia nos prendem. Também precisamos dessa libertação, não é mesmo? Exatamente. Às vezes, se nós não sabemos usar tudo que temos, como você bem disse, a gente acaba se tornando escravo de si mesmo. Isso é complicado, porque quando a pessoa se torna escrava de si mesma, ela demora para perceber. Ela acha que todo mundo está errado, só ela que não, né? Então, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Então, a gente tem que ter um coração sensível para deixar se tocar. Às vezes, são coisas muito simples. E são das coisas simples que a vida está cheia, não é? E são nessas coisas simples que Deus fala mais forte.
porque coloca dentro do nosso coração aquilo que Ele mesmo é. Deus é simples. A gente às vezes tem o dom da complicação, né? Às vezes, mas realmente. Deus é muito simples e se a gente for perceber bem, puxa vida, Ele está o tempo todo ao nosso lado. Então, não precisamos nos prender a outras coisas. Se a gente ao contrário de sermos escravos, quando nos prendemos às coisas, quando nos prendemos a Deus, nós nos tornamos cada vez mais livres. Porque Ele vai mostrar para a gente o caminho da felicidade, o caminho que nos liberta de verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, como a gente já bem disse, pode fazer também essa meditação, esse círculo bíblico aqui nas páginas 20 e 21 da revista de Aparecida. E aqui, ó, do lado você tem, inclusive, também as passagens bíblicas para você acompanhar, para você fazer a meditação e, claro, durante essas 2 páginas aqui, você também é convidado a refletir na sua família, na sua casa. Padre, obrigada pela presença aqui conosco hoje e por nos ajudar e nos orientar a enxergar como é bom a gente ser liberto em Deus. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos e que a Mãe Aparecida nos ilumine, né? Amém. E Santa Rita também interceda por nós para que sejamos perseverantes e confiantes em Deus sempre. Amém.